E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Bom, a dica de hoje, muita gente tem pedido aí, são para pessoas que estão negociando veículos particular, né? E não tem experiência, não sabe o trâmite, aquela coisa básica, né? Da paquera com o carro que eu vou comprar até trazer ele para o meu nome, né? E são coisas simples, só que no meio disso existe muito golpe no mercado. E as pessoas que não se atentam a isso pode realmente transformar aí um sonho numa tragédia, tá? Então o intuito é dar algumas dicas básicas aí para vocês, tá? Bom, a primeira dica que eu falo para vocês é o seguinte. Quando você for escolher um carro, normalmente o que a gente faz? A gente usa muita emoção. É porque eu vi um carro bonito, estiloso, alguma coisa na rua e falo, eu acho que eu quero esse carro para mim. Primeira coisa que você precisa entender é se esse carro realmente vai superar as suas expectativas, tá? Vou te dar um exemplo. Nesse carro que eu tô aqui agora é um Nissan March, tá? É um carro popular da Nissan. Ele é 2013. E assim, eu olhei esse carro na rua e resolvi ir atrás para comprar um. Então o que acontece? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Vai entrar no YouTube e em alguns fóruns do Nissan na internet. E vamos entender o seguinte, a opinião do proprietário. É muito complicado pegar só uma opinião, tá, gente? Eu, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo, a pessoa estava indo jogar golfe com uma Mercedes CLA, o carro deixou na mão, ele pegou o taco de golfe e quebrou o carro inteiro. Aí você vai basear nisso e vai falar que a Mercedes não presta, né? Teve uma infelicidade aí e não dá para tirar a opinião dele como sendo a maioria íntegra sobre o assunto, né? Então você vai ter que ouvir algumas opiniões, tá? Para você tirar uma base aí se realmente vale a pena ou não. Feito isso, você entendeu que é um carro bom, que a maioria fala bem, não tem problemas crônicos, né? E está dentro do seu orçamento, você vai para um segundo passo, tá? O que você vai fazer? Você vai começar a pesquisar na web, né? Antes disso, até é interessante você entrar num site ou no aplicativo da tabela FIPE, tá? A tabela FIPE é a referência que as seguradoras usam para indenização de veículos. Então, é o valor mais próximo do praticado ao mercado, tá? Pode ter uma variação ou para cima ou para baixo, dependendo do estado ou o tipo de veículo, mas é uma referência, para quem não tem nada, é uma referência. Então, você entende aí o valor de referência do seu carro, tá? Nesse aplicativo. E aí começa a pesquisar na web, né? Nos sites de venda de veículos, né? Aí vem a outra dica que é muito importante. Se você está pesquisando um carro que vale em média 20 mil reais e de repente você acha um anúncio por 13 mil, primeira coisa, desconfie, gente. Desconfie, tá? Quando alguém tem uma coisa muito boa e barato, dificilmente está no anúncio. Ele está vendendo para vizinho, ele está vendendo para amigo, ele está vendendo na loja onde ele está acostumado a fazer negócio. Dificilmente esse anúncio está ali e a gente, com muita sorte, acha e vai finalizar um excelente negócio, tá? Isso é um problemão, então precisa tomar cuidado. Pode acontecer caso? Pode até acontecer, mas é muito difícil, tá? Então, assim, suspeitem de valores muito diferentes do praticado, tá? Pode ser que o carro tenha algum problema ou pode realmente ser golpe. Na hora de fechamento de negócio, quando você acha um negócio muito bom, às vezes as pessoas falam assim, e você tem como depositar para mim uma parte para eu segurar o carro? Não, gente, não façam isso. Isso aí, a maioria é golpe. Tá? E depois você vai ver, não existe. O carro, ou ele vendeu o carro para 15 pessoas, não existe. Então não faça depósitos adiantados, tá? E eu vou explicar para vocês o trâmite para fechar o negócio de uma maneira mais coesa e que você tenha mais garantias aí de não ter problemas. Bom, feito isso, feito as pesquisas, né? Achei alguns veículos interessantes, né? E estou negociando, no caso aqui eu estou falando para negócios particulares, né? É interessante, se você não tem esse conhecimento, você levar um mecânico de confiança sua e um funileiro para que ele possa ter essa primeira visão do veículo que você está comprando, tá? Isso é muito interessante. Por quê? Assim, o trâmite de compra de veículo é um pouco desgastante. E é muito difícil quando você está quase no finalmente ter que desistir do negócio por algum outro problema. Então já vamos tentando matar no começo,
Então, no começo, o que você vai fazer? Leva um mecânico, um funileiro. Óbvio, antes de tudo, na negociação, por telefone, você tem que perguntar para a pessoa, o carro tá bom, é no seu nome, tem algum impedimento de documentação administrativa, jurídica, qualquer coisa. Isso aí você vai ter que perguntar antes de ir ver o carro. Não adianta querer ir ver primeiro e saber depois. Aí a pessoa fala, não, mas isso aqui é fácil resolver. Normalmente não é tão fácil, tá? Tem coisas que é bem complicado. Você pegar um enrosco aí de alguém que faleceu, que está indo para inventário, é assim, é difícil. Às vezes tem vários filhos, um não concorda, depois você está com um pipinão na mão. Então você esclarece todas as dúvidas com a pessoa que está anunciando o veículo, aí sim você vai ver, leva seu mecânico, leva um funileiro, se você conhece, você vê, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pedir, depois de visto isso está tudo em ordem, você vai pedir para ele dar uma olhada no documento do carro, tá? O documento do carro, para quem não conhece, ele vem assim, tá? O documento ele pode te ajudar em algumas questões, tá? Não é 100%, né? Que pode ser que tenha algumas coisas que não estão no documento, mas se tiver alguma coisa aqui, você consegue matar. A primeira coisa, o nome da pessoa. Você precisa entender se o carro está no nome da pessoa que você está negociando, né? Ou se ele é procurador dessa pessoa, tem uma procuração válida para fazer esse tipo de negócio. Isso vai te dar a garantia de depois você conseguir transferir o carro para o seu nome, tá? Bom, feito isso, a segunda coisa, você entender se os dados que estão no documento são os mesmos que estão no veículo. Número de chassi, olha o número do chassi e confere no carro, tá? Confere as numerações do chassi se estão nos vidros do carro, tem que estar gravadas nos vidros, tá? Confere também se aqui no chassi, no último número, não tem 3 letras, que são R e M. Se no final dos números do chassi tiver, no documento, tá? Não no carro, tiver as siglas R e M, significa que esse chassi foi remarcado, tá? Não que o carro tenha um problema, mas você vai ter uma depreciação muito grave disso. Vai ter que vender o carro mais barato depois, então ele não pode ser vendido no valor de mercado. Por quê? Porque esse veículo ou ele foi produto de furto e alguém cortou o chassi, ou ele sofreu uma colisão onde o chassi foi danificado e precisou fazer uma remarcação, tá? Isso é importante você ver. Outra coisa que é importante você ver é aqui embaixo, no campo observações, eu não sei se está dando para ver legal, se está escrito sem reserva. Tá? Sem reserva significa que o carro não está alienado a nenhuma instituição financeira. Então ele não tem nenhum impedimento de transferência, ele pode ser transferido, tá? Nesse mesmo campo, às vezes tem o número do motor. Eu estou falando do estado de São Paulo, mas a gente tem que entender que assim, alguns estados são diferentes. Mas normalmente tem o número do motor do carro, tá? Que é uma outra coisa que você pode conferir lá no motor, porque depois na hora de transferência, se tiver divergência, não transfere. Tá? E pode ter algumas coisas descritas, como alterações do veículo, de iluminação, de suspensão, se passou por leilão, né? Pode ter essas observações também, que é importante você checar, tá? Feito essa parte, né? Outra coisa que é importante, quando você vê o ano de fabricação do carro, sempre tem no batente da porta, em algum lugar no carro, uma plaquinha com esse mesmo ano, tem que bater isso, tá? Isso é interessante fazer. Bom, feito tudo isso, e o veículo te interessa, você já está numa negociação interessante, o que você vai fazer? E isso é sempre sugestão, tá? Não que seja obrigado. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de entender o histórico do veículo. E assim, não adianta você ficar perguntando para vendedor um monte de coisa que ele nunca vai te falar, entendeu? Esse carro já foi batido, o carro é segundo dono, esse carro aqui a quilometragem é super baixa, tal. Isso é palavra. Entendeu? E é interessante, hoje você tem condições de aferir se isso é uma verdade ou não, né? Como que você vai fazer isso? Existem várias empresas cadastradas no Detran, desculpe, que faz o laudo cautelar. É um documento, eu tenho aqui, que você vai entender o histórico do veículo, desde a sua fabricação até os dias atuais, tá? Que é um documento, ó. Então aqui você vai saber se passou por leilão, se já foi batido, se já teve multa, se tem multa na verdade, se a quilometragem das revisões, você consegue comparar, por exemplo, foi feita uma revisão registrada com 80 mil quilômetros, você está comprando um carro que está com 60 mil, tem coisa errada, né? E você vai ter problema. Então você consegue saber tudo do carro, tudo.
E aí, isso sim te dá um conforto maior para você fazer uma negociação boa, tá? Por quê? Você tem uma integridade do veículo, tanto da parte administrativa como estrutural, né? E mais para frente, porque assim, gente, veículo quebrar, veículo dar problema, isso sempre vai acontecer. A gente está falando de máquina. O que você não pode ter é um carro com vício. Um vício ou alguma coisa que suja a sua marca, que nem passagem pela polícia, né? Por mais que a pessoa se recuperou, aquilo não sai do seu registro. O carro é a mesma coisa, então você tem que ter alguns cuidados. Óbvio que tudo que é material tem seu preço, eu sempre falei isso, mas você tem que saber se está pagando um preço justo, né? Um veículo de leilão, por exemplo, você está comprando um carro de 20 mil, a pessoa está pedindo 18, vai, um Nissan March, 18 mil, mas ele foi recuperado de perca total, uma média monta, que você sabe que até 50% do carro foi prejudicado numa colisão, eu não sei se é bom negócio esses 2 mil só de diferença, você entendeu? Porque na hora que você for vender, você vai ter que vender muito mais barato. Agora, se você está pagando um carro de 20, você está pagando 14 mil, mas você já está sabendo que ele teve uma batida de pequena monta, que não afetou a parte estrutural do carro, tudo, consigo fazer seguro, consigo tudo direitinho, de repente é questão de entender isso, tá? Só que é bom você entender. Feito isso, sem ser enganado, é diferente, né, gente? Porque descobrir depois é muito complicado, né? Você desgosta do negócio, aí você já quer desfazer por qualquer preço, né? E aí você vai perdendo cada vez mais, né? Eu não compraria um veículo perca total, porque ali pode ter tido um acidente fatal, né? Pode ter entrado bandido. Eu sou muito desse negócio da energia do carro. Eu acho que isso aí é importante. Então eu não compraria, mas aí cada um tem sua definição para essas coisas, né? Bom, enfim, feito esse documento e tá tudo certinho, o carro sai aprovado, porque ele tem que sair com um selo de aprovação. Ó. Isso é uma garantia que você tem que o carro é íntegro, tá? Pode ter tido algum retoque de pintura, e vocês precisam entender que hoje é muito normal. Às vezes fala assim, não quero comprar um carro que não tenha nenhum retoque de pintura, que nunca foi batido, que seja imaculado. Tá bom, se a tabela é 20, você vai ter que pagar 30. E você precisa entender isso, tá? Porque as pessoas sabem o que elas têm na mão, ninguém te entrega de mão beijada, né? Aqui na região que eu moro de Campinas, tem uma especializada em Volkswagen em Itatuba, que chama Estúdio Baidene, né? Ele mexe muito com GTI, GTS. Um GTI do cara, 1990, 91, você vai pagar 120 pau, velho. E a tabela do carro deve ser 12. Entende a diferença? Então você precisa entender como ponderar valores, né? Tudo tem seu preço, né? Quanto melhor é mais caro, quanto pior é mais barato, né? Não adianta que ninguém é bobo mais, já foi o tempo, né? Bom, enfim. Tá ficando longo o vídeo, mas eu acho que é importante. Bom, feito esse laudo cautelar, tudo certinho, você resolveu comprar o veículo e você já negociou o preço com o vendedor. Bom, aí vamos aos trâmites finais, né? Então o que você vai fazer? Nesse mesmo lugar que fez o cautelar, vai fazer o laudo de transferência, que é um documento parecido com esse, mais resumido, porém é o que o Detran aqui no estado de São Paulo exige para transferência. Vai ter que ter esse laudo, o recibo no seu nome, né, reconhecido no seu nome, e mais seus documentos pessoais para transferir o veículo. Bom, feito esse laudo, qual que é o trâmite? Aí muita gente pergunta, eu vou para cartório. Aí eu já vou para cartório, reconhece firma, já faz tudo certinho, depois eu pago. Bom, normalmente o vendedor não faz isso, tá? Aí vai depender muito de quem você está negociando, você conhece ou não. Por quê? Porque depois que você reconhece firma em cartório, o cartório já comunica o Detran do novo proprietário. Então, assim, fica muito difícil para reverter essa situação, né? Então, a pessoa vai querer receber antes, lógico, né? Ela vai querer primeiro ir para o banco para depois no cartório. E ela tá certa, tá, gente? Não adianta discutir. Da mesma forma que você desconfia da pessoa, ela vai desconfiar de você. Então, você tem que ir para banco. Feito o laudo, tudo certinho, eu vou comprar o carro, aí você vai pegar o proprietário e falar, então nós vamos no banco que eu vou te transferir o dinheiro na sua conta. Você não vai pagar em dinheiro. Eu prefiro receber em dinheiro. Eu não faço esse tipo de negócio em dinheiro. É muito complicado. Eu prefiro transferência bancária. Paga uma taxinha, se for de um banco para o outro, se for do mesmo banco, acho que nem taxa tem. Mas assim, você tem um histórico que você fez o pagamento para aquela pessoa, o carro está no nome dela, é um histórico. Se lá na frente chegar multa, alguma coisa que você tenha que recorrer na justiça, você tem o comprovante que você pagou esse carro para ele, entendeu? Então não pague em dinheiro, tanto é que você pode ser roubado também, pode dar um monte de pepino, é bobagem, tá? Faça a transferência.
Para fazer a transferência, você realmente precisa pedir para ele te mostrar o recibo do carro. Se o recibo está em branco. Se o recibo está no nome dele e se está em branco, porque você vai precisar disso aqui no cartório. Preencher os seus dados aqui e ele reconhecer firma. Então, se a pessoa não tem esse documento, ou se esse documento está rasurado, meu amigo, não faz nem em cartório nem no Detran, vai ter que tirar uma segunda via. A segunda via é o mesmo processo de uma transferência inteira. Tem que fazer laudo, tem que fazer tudo, demora um pouquinho. E aí é difícil você pagar o carro, né? Você pagar e esperar depois do documento. Aí você tem que ter um respaldo jurídico disso, né? Eu não costumo nem fazer esse tipo de negócio. A não ser que pegue uma procuração, tudo, mas é muito complicado, né? Então, assim, entenda. Fala para ele, deixa eu ver o recibo do carro. Ele vai te mostrar esse documento. A parte de trás é essa, onde você tem que preencher. E na parte da frente é bem parecida com essa. Que aí vai ter os dados do carro. Você confere, lógico, né? Ele tendo isso em mão, vai para o banco, transfere o dinheiro para ele, saindo do banco, caiu na conta dele tudo direitinho. Aí vocês vão para o cartório, preenche os dados nesse recibo, tá? No valor, você tem que colocar o valor, ponto... depois os outros valores, vírgula 00, tá? E no endereço é obrigatório ter CEP agora, tá? Então você tem que, o espaço às vezes é pequeno pelo endereço, dá uma espremida, não pode ter rasura, se tiver rasura o Detran não aceita, tá? E aí feito isso, o carro é seu, o dinheiro é dele. Então assim, gente, são esses passos. Já tive muitos amigos que fizeram a parte contrária, paga primeiro, vai, sabe, aquele negócio, faz tudo errado e depois dá problema, fala, pô, mas agora eu fiquei sem dinheiro, fiquei sem carro, o carro não era o que eu esperava. Então assim, é que nem uma professora minha de estatística falou uma vez, não é difícil, é trabalhoso. Então segue os passos, tenha disciplina, não se afobe, eu sei que a gente fica emocionado, né, carro e casa sempre foi um sonho, né? Apesar que essa geração agora não está ligando muito para isso, mas a gente sabe que é um bem caro, é suado, é difícil, né? Então não dá para correr muitos riscos aí e é importante você seguir esses passos para quê? Para você realmente desfrutar do veículo que você está comprando aí e ficar feliz e fazer a família feliz e vamos para frente. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu sei, mas eu acho que precisava esclarecer todas essas dúvidas aí. Valeu, um grande abraço para vocês.